Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa vai ser a nossa primeira aula do segundo trimestre de Sociologia. Tudo bem? Olha só, o que eu estou aberto aqui é a página profelipe.com.br. Eu vou clicar no Colégio São Joaquim e aí na página que vai abrir, eu vou para a disciplina de Sociologia. Está abrindo ainda. Segundo ano do ensino médio, segundo trimestre, aula 1. Olha só, peguem o caderno de vocês e marquem aí segundo trimestre, bem grande, para a gente poder começar. Segundo trimestre tem o tema o contrato social. No primeiro trimestre, nós vimos a política na antiguidade, tal como ela foi pensada por Platão e Aristóteles. Agora, no segundo trimestre, nós vamos partir para os pensadores modernos sobre o tema da política. E aí, né, em geral, a gente pode enquadrá-los como contratualistas, por isso que o tema é o contrato social. Embora o primeiro que nós vamos estudar, ele não é contratualista, tudo bem? Mas ele é um importante pensador que vai marcar uma fase assim de crítico ao Aristóteles, né, que concebia a política como sendo algo natural ao ser humano e que vai instaurar aí um realismo político, né, uma reflexão a partir da história, a partir dos exemplos que a gente conhece e encarar o ser humano tal como ele é, sem idealizá-lo. Tudo bem? Esse pensador é o Nicolau Maquiavel. Essa aula 1, ela se chama Maquiavel e o título da sua principal obra, O Príncipe. Tudo bem? Para iniciar a reflexão sobre Maquiavel, eu trouxe aqui, ó, uma frase dele, uma das mais famosas de Maquiavel, né? Muita gente gosta de começar o pensamento sobre Maquiavel através desta frase. E essa frase diz assim: creio que seriam desejáveis ambas as coisas, mas como é difícil reuni-las, é mais seguro ser temido do que amado. Essa frase, ela está na obra O Príncipe. Essa obra, ela foi escrita como se fosse um manual de instruções para um jovem que receberia, né, como destino, digamos assim, a tarefa de governar, né, o seu reinado. E Maquiavel, ele escreve uma série de dicas, né, uma série de preceitos a esse jovem príncipe. E uma dessas dicas, né, é o que está nessa frase aqui. Olha só, talvez a gente comece a perceber aí uma das chaves de leitura sobre Maquiavel. Ele vai trazer a ideia de soberania de um ponto de vista muito forte, o que vai contribuir muito para os teóricos que virão depois dele, que são os contratualistas, que vão precisar trabalhar também com esse conceito de soberania. Maquiavel ele vai dizer que para um governante é mais importante ele ser temido do que amado. Tudo bem? Porque quando você é amado, as pessoas vão te respeitar, as pessoas vão te obedecer, mas a traição, ela pode ser sempre iminente, né? O amor, ele não impede a traição, né? E esse é um risco para a sua soberania como príncipe. Agora, se você agir de tal modo a ser temido, as pessoas vão te obedecer, as pessoas vão te respeitar e muito provavelmente as pessoas não vão te trair, porque elas te temem, né? E a ideia é a construção desse temor. Como que eu vou construir a minha imagem para ser mais temido do que amado? Né? Eu posso construir, de certa forma, uma imagem para ser amado, mas eu tenho que construir também uma imagem para ser temido, sobretudo. Né? Isso Maquiavel disse, é o mais importante você ser temido. E como que eu vou construir isso? Através de exemplos, atitudes exemplares, né? De castigos, de perseguir quem pode representar ali uma divergência, um risco, e assim eu vou
mostrando que não vale a pena pensar diferente de mim, não vale a pena agir, né, construindo grupos que vão entrar em colisão com aquilo que são as minhas ideias como governante. Então eu vou castigá-los com castigos exemplares, né? Como por exemplo pena de morte, como por exemplo a tortura, né? Que são exemplos de castigo que criam uma certa comoção social. E é isso que é importante para que a gente construa essa imagem de temor, né? Essa imagem que inspira medo. Então vejam só, né? Tudo isso que eu falei é um pensamento que vai inaugurar a modernidade política, né? Maquiavel, então quando a gente usa, né, por exemplo, o qualitativo, essa pessoa é maquiavélica, né? Significa justamente que ela se apropria dessas ideias de Maquiavel, de querer construir uma imagem que seja de temor, que seja de medo, né? Que seja uma coisa que vai criar um exemplo ali para ninguém se opor aos meus ideais, à minha palavra ou à minha autoridade. Tudo bem? Vamos continuar aí, descer um pouquinho a página. Aqui a capa, né, de uma edição brasileira do Príncipe, né, uma capa de uma edição super barata, tá? Ela custa R$ 10 nas livrarias, vale a pena comprar, vale a pena ler. Então, Nicolau Maquiavel foi um filósofo que viveu e produziu entre os séculos XV e XVI na região de Florença. Eu peguei uma foto bem bonita de Florença aqui. Quem joga aquele jogo de videogame Assassin's Creed, né, quem lê os livros, conhece Florença melhor do que Lorena, tenho certeza. Então, vamos lá. Maquiavel dedicou-se à explicação e compreensão do Estado, política e homens de Estado como estes são na realidade. Isso é um ponto importante, sem idealizá-los. Né? Então ele faz isso em oposição àqueles autores que formularam teorias acerca de como deveria ser o Estado ou o governante ideal. Ou seja, aqui a gente já percebe uma crítica ao pensamento platônico. Platônico não era o homem que queria digamos assim, criar as bases teóricas para uma cidade ideal, o que seria um governante ideal para essa cidade, né? Isso esteve muito presente no pensamento filosófico da política medieval. E o que o Maquiavel ele quer fazer é, não, para com isso de idealizar as coisas, vamos ver o que é o homem de fato, quais são os exemplos históricos que nós temos que aconteceram, o que foi bom, o que foi ruim do que foi feito, e vamos sistematizar isso daí, vamos organizar isso daí para as pessoas conhecerem e a gente conseguir elaborar uma teoria política baseada na vida real, de fato. Né? Então, um conceito importante que o Maquiavel traz, isso é importante para os vestibulares e para o Enem, é de realismo político. Tudo bem? Continuando, olha só, uma imagem muito antiga, né? Uma representação muito antiga de Florença. Aliás, a título de curiosidade, né? Eu estive em Florença. Na verdade, não andei por Florença toda, eu tive na estação de trem, né? Tive de passagem por Florença e tudo, mas é um ar, assim, é uma coisa maravilhosa a cidade. Continuando, para além de descrever o estado de sua época, Maquiavel também apresentou estratégias e métodos, né, sobre como os homens de Estado deveriam comportar-se para tirar maior proveito da realidade, mantendo e expandindo seu poder. Então ele vai trabalhar com essa ideia de soberania no sentido de que o governante ele deve sempre procurar, primeiro, manter aquilo que ele tem, seu poder, seu território, seu respeito, e segundo, de poder expandir isso, expandir seu território, expandir seu poder, expandir seu respeito, né, para outras civilizações, para outros territórios, enfim, para outras classes sociais e assim por diante. Maquiavel é visto como um proponente do que viria a ser o cientista empirista moderno, né? Por quê? Porque ele quer ver a vida real. Empirismo significa isso, a experiência, o que aconteceu. Defendendo que expandir a partir da experiência e fatos históricos é o melhor método de se desenvolver uma filosofia consistente, especialmente em política, e que a teorização a partir da imaginação é inútil, ou seja, esquece as idealizações platônicas e vamos na experiência
do que aconteceu de fato. O que os governantes que tiveram êxito fizeram para dar certo. O que os governantes que foram fracassados fizeram para dar errado. Vamos estudar isso, vamos fazer um panorama disso tudo aí para a gente poder agir da forma correta do ponto de vista político. Com esta aproximação, então, Maquiavel foi capaz de afastar a política da teologia e da filosofia moral, desenvolvendo-a como uma disciplina em si mesma, né? Então, nos medievais, eles atrelavam muito o pensamento político ao pensamento religioso, criando uma forma de sistema teológico político, né? Ou seja, o rei é representante de Deus, ele está lá porque é vontade de Deus que ele governe, e assim vai. Bom, o que o Maquiavel quer dizer? Bom, isso são idealizações. Vamos ver nas práticas. O que a gente precisa fazer? Se criar uma noção de que eu sou representante de Deus é uma coisa importante para a gente conseguir governar bem, então vamos fazer isso, mas do ponto de vista pragmático, do ponto de vista de que isso vai funcionar para o nosso fim, que é manter respeito, que é expandir território e que é governar com base no medo aí. Continuando mais um pouco. Assim, contribuiu para a compreensão de que os governantes, de fato, agem e mesmo para a antecipação de seu comportamento. Defendeu o estudo da fundação de uma nação e a compreensão de seus elementos originais como essencial para a antecipação do futuro. Governar é fazer acreditar. Ou seja, o que o Maquiavel ele defende é que exista a criação de uma certa ideologia de governo, um certo discurso que não vai para trás, um discurso que defende ideias claras, que impõe respeito, que impõe temor à população, que faz com que as pessoas obedeçam, porque o outro significa um risco, porque o outro significa, digamos assim, o outro significa o nosso fim. O outro significa, a gente tem que desprezar o outro e muitas vezes até eliminar aquele que pensa diferente, né? E a gente deve encontrar para sucesso da nossa sociedade a união com o governante. Nós devemos nos unir com o governante para conseguir o sucesso político aqui da nossa sociedade, né? Que seria o bem comum, né? Para todos em geral. Outra ideia muito importante, eu quero que vocês tomem nota aí desse quadrinho que eu estou mostrando aqui agora, é o conceito de virtude e fortuna. Bom, para o Maquiavel, esses dois conceitos são fundamentais. A virtude e a fortuna para governar. São conceitos diferentes, mas os dois são necessários, né? A virtude e a fortuna. Entre as características que o príncipe deveria conter, Maquiavel acrescenta que essas características é a virtude e a fortuna. O que seria a virtude? A virtude é aquilo, em resumo, que depende do governante, que depende do príncipe, né? São as suas capacidades. Comunicação clara, concisa, pode ser uma virtude. Força, estratégia na hora do combate bélico pode ser uma virtude. Inteligência para decisões políticas importantes pode ser uma virtude. Então, olha só, baseado do conceito grego, que significa força, valor, qualidade, um príncipe de virtude é aquele governante capaz de promover alterações na realidade política existente, longe da ideia de bondade cristã. Então, não significa virtude do ponto de vista cristão, mas significa capacidade de promover mudanças. Ele, pessoa, promove mudanças na realidade. Tudo bem? Beleza. A fortuna, por outro lado, é aquilo que não depende do príncipe, é aquilo que não depende do governante. Trata-se da ocasião oportuna, o acaso. Em momentos de sorte, o príncipe deve saber aproveitá-lo, ou seja, saber ler o que está acontecendo e perceber qual é o melhor momento. Essa é a fortuna, ou seja, destino, né? Por exemplo, uma enchente é algo ruim para a fortuna, né? Porque vai trazer malefícios. Mas, por exemplo, você saber se aproveitar das ocasiões e de repente, por causa dessa enchente, você conseguir de repente tirar uma certa população que está numa determinada região e transferi-la para outra região. Você se aproveitou daquela situação que não dependia de você para
algo que vai ser bom para os seus objetivos enquanto governante, né? Então você se aproveitou daquela situação. Então foi uma leitura sobre a fortuna que você fez, né? Então virtude é aquilo que depende do príncipe. Fortuna é aquilo que não depende, mas ele precisa saber usá-la ao seu favor. É aquilo que depende muitas vezes de questões externas à sua pessoa, fenômenos da natureza, contextos de outras, né, naturezas aí, de outras nações, né? Por exemplo, esse contexto que a gente está vivendo de isolamento social, de pandemia, existe a própria pandemia é uma fortuna. Depende de algum governante? Não depende, de alguma coisa que aconteceu, né? Isso pode ser usado para, de repente, desenvolvimento de tecnologias para comunicação. Então a gente está usando isso bem, tudo bem? Agora, a virtude é a decisão do político, o que ele vai fazer naquele contexto, tudo bem? Então esse é o tema da aula de hoje. Eu quero que vocês façam aí no caderno de vocês, na primeira aula do segundo trimestre de Sociologia, anotações de alguns pontos importantes, abram essa página do celular, vejam os textos que eu li aqui junto com vocês, voltem no vídeo se tiver alguma dúvida, se a dúvida continuar, manda pergunta, tem um link aqui na descrição do vídeo ou na folhinha que vocês vão receber do colégio, anotem no caderno os pontos principais e entrem na plataforma EDB, tem atividade lá sobre a aula de hoje para vocês fazerem essa semana. Tudo bem? Então até a próxima semana, até o próximo vídeo.